Olá, tudo bem? Eu sou Day Leighton, da Joia da Alma Terapias, e hoje eu venho conversar com você sobre arquétipos e um pouco sobre o arquétipo de mãe. Primeiramente, vamos esclarecer o que são os arquétipos. Você sabe a que se refere essa palavra? A palavra arquétipo é uma palavra que tem um significado interessante. Ela é formada pelo prefixo arque, que significa primordial, e pelo sufixo tipo, que significa modelo, que vem do grego, e que se unem para formar o significado de o original do seu tipo, a primeira imagem, o padrão emergente herdado, a energia inicial e eterna. Mas de onde vêm os arquétipos? É difícil procurar sobre esse assunto e não se perder no trabalho e na pesquisa de Carl Jung. Embora Jung tenha sido o primeiro a desenvolver e integrar o conceito de arquétipos no mundo da psicologia e da cura, ele também foi o primeiro a reconhecer que não tinha nada a ver com sua origem. Até ele ficou perplexo com a ideia de sua origem. Ele começou a se perguntar coisas como, por exemplo, como eles começaram? De onde, de qual fonte eles surgiram e quais são as suas intenções. Então ele ficou curioso com essas perguntas e começou a dedicar o trabalho de sua vida ao estudo dos arquétipos, tanto em seus pacientes quanto em si mesmo e no mundo. Primeiro, ele chamou essas imagens de imagens primordiais, um termo que sugere que elas vêm do começo para o agora, mas também implica que elas estão relacionadas às imagens e à imaginação, que é um aspecto importante. Entretanto, Jung percebeu aspectos mais profundos e, através disso, passou a chamar essas imagens de arquétipos. E essa palavra pegou. Embora ambos os termos ofereçam uma visão única dessas dinâmicas misteriosas, arquétipo foi uma escolha muito interessante, já que traz o significado de uma maneira muito sucinta e direta, como eu já havia comentado anteriormente, pois a própria palavra implica que essas energias estão girando desde o início dos tempos e são inerentes à nossa própria existência. Elas não podem ser suprimidas, negadas, escondidas, eliminadas ou consertadas. Não importa o quanto tentemos, nós as herdamos do nosso próprio universo de alguma forma e elas se expressam através de nós. Elas simplesmente nos pertencem. Mas então qual arquétipo é o primeiro arquétipo? Alguns podem dizer a mãe. É possível que ela sempre tenha estado lá. Dela vem tudo. Alguns outros podem dizer que o nada é o arquétipo do qual tudo emerge. Outros podem dizer que é a semente, que contém todos os potenciais da vida. E outros ainda podem dizer que começou com o um, e que podem nomear esse poder como Deus, deusa, inteligência universal, consciência cósmica, ou outro nome que queira dar como fonte criadora, ou nós, conscientemente, nomeia ou não, estabelecemos outra coisa como não mãe. Então a gente percebe que há um parto e alguém nascendo. E esse momento pode ser pensado e vir a ser compreendido mais profundamente através de sua separação em partes. A mãe e a criança, o nada e o algo, o céu e a terra, o eu e o outro, igual à origem da energia arquetípica. Quando as histórias da unidade entre culturas refletem essa separação primordial da origem. Eles são infinitos e estão em todos os lugares. Alguns favoritos são a dança da criação de Shiva, o conceito Zen do rosto original e o livro de Gênesis. Nós humanos há muito tempo lutamos para nomear, entender e aproveitar e inclusive desenvolver os arquétipos que nos cercam e nos habitam. Essa é uma das nossas tarefas mais antigas e universais. Construir relacionamento com a multiplicidade de dinâmicas em nós mesmos e no mundo.
fazemos isso, quer conheçamos ou não a palavra arquétipo. Assim que saímos do útero e o cordão é cortado, nos separamos da mãe e então começamos a nossa própria jornada como a criança que anseia conhecer o eu e não podemos evitar. E a partir de então, continua a vida. Mas então como é que a gente entende um arquétipo? Né? Para entender, realmente entender a energia arquetípica, eu vou citar uma lista útil de suas qualidades. Aqui estão as principais características que definem todos os arquétipos. Primeiro, eles são padrões. Quando certas imagens-chaves, tendências e personalidades inevitavelmente emergem, com ou sem a nossa vontade, eles são considerados arquétipos. 2. Eles são universais. Certas dinâmicas são tão poderosas que aparecem em todas as culturas, atravessando todas as fronteiras que construirmos. Se está em todos os lugares, é um arquétipo. Dessa forma, os arquétipos nos unem na experiência humana. 3. São atemporais. Podem surgir em novas imagens, literações, formas, mas a sua energia tem circulado desde o início. Não há novos arquétipos, mas existem infinitas novas maneiras de os arquétipos eternos se expressarem. 4. São infinitos. Não podemos simplesmente podá-los sem listas, sem perder vários deles, uma vez que evocam criatividade, energia, e eles são tão ilimitados quanto a própria criação. Embora alguns possam ser mais popularizados do que outros, sempre há algum que pode ser trazido pela consciência. 5. Possui luz e sombra. É o contraste que torna os arquétipos dinâmicos, complexos e, de certa forma, intangíveis e infinitamente atraentes. Eles podem conter os pares de opostos porque são forças grandes o suficientes para manter a dualidade. E se algo tem apenas um lado bom, não é um arquétipo. Ou mais precisamente, ainda não está sendo percebido através de uma lente arquetípica. 6. Usam imagens. A energia arquetípica quer nos alcançar. E talvez a maneira mais confiável de fazer isso seja através da imagem. Um arquétipo pode escolher qualquer canal potente disponível para ele. Pode ser uma canção, palavra, memória, poema, sonho, pintura, história, natureza, outra pessoa, o que for. E é por isso que a arte é tão atraente, pois é construída sobre arquétipos. E por último, mas não menos importante, mesmo que os arquétipos usem imagens, nenhuma imagem pode capturar completamente um arquétipo. Como os arquétipos são sobre energia potencial, não tem como capturá-los completamente. Em outras palavras, qualquer imagem da mãe, por exemplo, não pode expressar plenamente tudo o que é a mãe. Mas o que é o arquétipo da mãe? Começamos a falar sobre ele falando sempre sobre o amor da mãe. Já que tivemos essa semana, o Dia das Mães. Independentemente da nossa história de nascimento, cada um dos nossos corações bateu pela primeira vez no ventre quente da nossa mãe, onde ela ofereceu recursos de seu corpo para a construção do nosso. É através da sua energia feminina, fértil e vivificante que toda a criação toma forma. A mãe é o ser gerador, aquele que traz a prosperidade e que faz crescer tudo ao seu redor, pois ela é fértil. É capaz de semear o novo, seja um bebê, uma ideia, um projeto ou mesmo uma expressão artística. Carrega em si a energia da abundância e da prosperidade e, por isso, tudo que toca frutifica e floresce. Representa também o momento de colher o que foi plantado. Mas uma característica importante desse arquétipo é a capacidade de nutrição, pois fornece de si o que o outro precisa para crescer e frutificar,
e através disso está associado também à generosidade e ao amor incondicional. Traz toda a sua energia em prol do outro para protegê-lo, cuidá-lo, nutri-lo e demonstra especial compaixão àqueles que padecem. No entanto, sua energia não é tão simples, pois a mãe, especialmente no plano terreno, contém tantos aspectos claros quanto escuros do feminino. Com a melhor das intenções, a mãe pode acabar envolvendo seus braços amorosos em torno de suas criações e começar a agarrar o que ela pretendia libertar. A mãe tanto pode nutrir quanto restringir o crescimento. Ela pode dar, mas se apegar. Ela pode criar, mas também pode sufocar. Isso acontece por possuir a mania de perfeição, por querer muitas vezes o melhor para suas criaturas e assim pode acabar sufocando o que cria, muitas vezes por ciúmes. Por conta disso, pode se tornar amarga e ressentida quando não é reconhecida, sofrendo por não conseguir atingir sua real expectativa, que na verdade muitas vezes é irreal. Entretanto, pode também se tornar ausente, por medo de impor limites e acabar gerando sentimentos de rejeição no ser que criou. O arquétipo da mãe também se expressa na natureza. E essa talvez seja a forma mais equilibrada e benevolente da graça da mãe. E é em meio a essa energia complexa que a mãe detém a chave para o eterno desafio do amor. Bem, eu espero que esse vídeo tenha trazido informações úteis para você. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para mais notificações e curta esse vídeo também. E em breve, novos vídeos estarão por aqui. Nos encontramos logo logo. Gratidão por ter você por aqui. Um grande beijo e até mais.